programa A Hora da Restauração. Prezado amigo, irmão, telespectador, eu gostaria de convidar você para juntos meditarmos num assunto de grande importância para a Igreja do Senhor Jesus Cristo em nossos dias. E esse assunto se chama doutrina. É interessante que talvez você já tenha tido contato com pessoas que dizem esses dias que doutrina é algo que ficou no passado e que não se deve pregar doutrina. E há pregadores até que às vezes têm sido ou têm ficado aborrecido ao ouvir falar em doutrina. E alguém diz doutrina, doutrina, eu estou cansado de ouvir falar em doutrina. E outros abertamente dizem que doutrina não é assunto para se pregar em televisão, em rádio, em cultos públicos. Então para quê? O que é doutrina? A palavra doutrina significa ensinamento. E o ensinamento bíblico, apostólico, é para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, lá do primeiro século, dos dias de hoje, e até quando a Igreja entrar na eternidade. E sem a doutrina, sem o ensino da palavra de Deus, o povo se corrompe, o povo não sabe a direção para seguir. Acontece que quando nós entramos em contato com a doutrina, com o ensino bíblico, apostólico, com aquilo que a igreja praticava no primeiro século, exige de cada um de nós um posicionamento de servo e de serva de Deus, de renúncia das paixões do mundo, da concupiscência, da vaidade, para andarmos na obediência da palavra do Senhor. Então hoje levantam doutores e sabichões para desmerecer a palavra de Deus, mas esses tais receberão sobre si a sentença de Deus. Mas eu gostaria que você, meu amigo e irmão, prestasse atenção nos textos da palavra de Deus que estaremos lendo, para que nós percebamos a importância da doutrina na igreja. Começaremos aqui em Atos, capítulo 2, no versículo 42. Diz a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Note, querido, que aqui diz que a igreja, os irmãos naquele tempo perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu fico olhando quando o apóstolo Paulo ensina, por exemplo, que a varoa tem que usar o véu para orar ou profetizar. E as pessoas vêm dizer: isso aí não precisa, não é bem assim. E Paulo escreveu a respeito disso com clareza. Mas o apóstolo Pedro diz assim, que o amado irmão Paulo escreveu pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem, e torcem igualmente as outras escrituras. Mas a igreja perseverava na doutrina. Será que você, meu irmão que me assiste, meu amigo, você é daquele que persevera na doutrina bíblica apostólica, daquele que crê que a igreja está fundamentada nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas? Ou você é daqueles que o seu líder diz que não precisa de doutrina? Basta dizer que é de Jesus, basta falar que creu, e às vezes dançar, pular. Tem lugar que o povo liga a luz, faz uma rave e faz tanta coisa, e agrada a carne, e o povo se distrai, e o povo se afasta da palavra de Deus, e o povo não submete à vontade do Senhor, e o povo caminha para a perdição, seguindo lideranças afastadas do temor de Deus, descomprometidas com a palavra, e que fogem das escrituras, da obediência e da santificação mediante a palavra do Senhor. Mas a igreja perseverava.
Eu sei que esse assunto é de uma importância tremenda na igreja, na vida daquele que quer morar no céu. Eu não falo aqui de teologias, de ideias, de filosofias, mas da palavra pura, simples e poderosa de nosso eterno e glorioso Deus. Note que Paulo escreve o cuidado com o nosso irmão Timóteo, pastor da igreja. Esse recado ele dava para o pastor irmão Timóteo. E isso também para todos nós, para todos os pastores. Veja na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, no versículo 13. Ele diz assim: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A igreja do Senhor recebe a recomendação de persistir em ensinar. Quantas pessoas hoje dizem ensinam, quando a Bíblia diz que precisa uma vida santa, pia, uma vida de temor, de zelo, e vem as pessoas torcendo para facilitar, para que tenha mais pessoas. Querem conseguir uma multidão após si, mas e que adianta ter a multidão e se desviar da palavra do Senhor? Que segurança há para aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não estão na palavra do Senhor Jesus? Mas a recomendação é: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Até que o apóstolo passasse com certeza para reforçar o ensino, e agora até que o Senhor Jesus Cristo se manifeste para arrebatar a igreja deve persistir em ensinar, em exortar, em santificar, em obedecer às doutrinas que estavam escritas e que foram cumpridas pela igreja do primeiro século. Nada mudou na igreja de Jesus. O mundo mudou porque ele marcha a passos largos para a destruição, vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. E assim muitas pessoas hoje também, se dizendo pregadoras do Evangelho do Senhor, têm misturado a palavra com as coisas do mundo para agradar a humanidade. Quando se fala de cura, o número é grande de pessoas que querem. Quando se fala daquele que cura, do dono da cura, se fala de que Jesus é o verdadeiro Deus, já não é tantas pessoas que querem. Jesus, quando multiplicou o pão material, havia multidão imensa. Quando ele disse que ele era o pão do céu, o povo foi saindo. E esse povo, ultimamente, que só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção, só quer a cura, mas não quer receber o médico que cura na sua alma, na sua vida. Querem as promessas, mas não querem entregar a vida ao Senhor em renúncia e em santificação. Querem Deus somente para esta vida. Isso não convém que seja assim, porque a igreja do Senhor deve persistir, exortando, ensinando, corrigindo, santificando e preparando para a glória do Senhor. Por isso Paulo escreve aqui no versículo 16 do mesmo capítulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Será que você, meu amado irmão que assiste, você, amigo que me vê, será que nunca ninguém falou para você ter cuidado de ti mesmo? Mas ele diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, persevera em cuidar da sua vida espiritual, do temor de Deus no seu coração, de buscar o conhecimento da palavra, de buscar os dons espirituais, de buscar a unção gloriosa do Senhor para a sua vida. Diz assim: persiste, ou melhor, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, persevera na doutrina, na obediência, em guardar, não encurte a doutrina, não fuja do ensino da palavra do Senhor. Quantas pessoas nesses dias eu tenho insistido nessa questão, tenho enganado muitas almas, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia é um compêndio de filosofias, talvez, no entender deles, dizendo com outras palavras, ou um compêndio de cultura. E quando traz a doutrina que a igreja praticava, eles eram costume. Ainda que algum
mercantilista ou mercenário do Evangelho queira inverter as coisas, dizendo que os ensinos bíblicos para a igreja eram simplesmente costumes. Então você deve ler assim: tem cuidado de ti mesmo e dos costumes, persiste em manter os costumes, persiste em fazer como fazia a igreja. A igreja do primeiro século é o modelo para a igreja de hoje. Quantas pessoas dizem assim: a igreja neotestamentária, a igreja primitiva, como se hoje nós tivéssemos uma outra igreja. A igreja lá de Jerusalém é a igreja hoje, é a mesma igreja, a mesma doutrina, a mesma palavra, o mesmo nome, o mesmo Jesus, o mesmo ensino, nada mudou. Mas aqui diz assim: persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti, ou tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Quem ouve o ensino da palavra de Deus recebe a salvação, e quem persevera na doutrina também recebe a salvação. Mas os que contendem e fogem da doutrina da palavra do Senhor receberão sobre si condenação. Virando ainda a página, nessa mesma epístola, Paulo insiste neste assunto. 1 Timóteo 6, no versículo 3 a seguir, ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Versículo 3: se alguém ensina outra doutrina, quem disse para você que não precisa de doutrina? Sabe o que está fazendo? Ensinando outra doutrina. Porque ensinar que não precisa é ensinar uma doutrina. Porque doutrina é ensinamento. E até o ensinamento da apostasia dos últimos dias, que muitas pessoas ensinam, é também doutrina. Só não é doutrina bíblica, não é doutrina apostólica, mas é ensino, é doutrina. Então ele diz: se alguém ensina outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina, o ensino bíblico deve ser de acordo com as palavras do Senhor Jesus. Só vou dar um exemplo. No Evangelho de João, no capítulo 6, e se a memória não me falha, no versículo 24, Jesus disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isso não é doutrina? Não é ensino de Jesus? Se não crer que Ele é Deus, morre no pecado. É Ele quem diz. E quantas pessoas vêm dizer: não, Jesus era a segunda pessoa e tal, e não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Só confessá-lo como o único e verdadeiro Deus é que confirma as sãs palavras de nosso Senhor Jesus. Então, doutrina é um assunto de cuidado na igreja, de cuidado na vida do cristão, de zelo na vida daquele que quer habitar na glória celestial. E ele diz assim: que quem ensina outra doutrina é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. É o que nós temos observado no mundo. Contendas de homens corruptos de entendimentos, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Será que o meu amigo não tem observado estas coisas? Será que o irmão não tem visto? Quantos estão pensando que a piedade, a graça, o mistério da piedade, de Deus se fazer homem, vir a este mundo para redimir aquele que quer receber a salvação? Pensam eles que é causa de ganho, que é uma fonte de renda a mais, e diz para o povo seguir para ser próspero, porque o Evangelho é uma maneira de prosperar materialmente. E esquece de ensinar o povo que tem que renunciar e morrer para si, ser sepultado com Cristo e se revestir de Cristo, sendo uma nova vida para a obediência da doutrina da palavra do Senhor. Então ele diz assim: aparta-te dos tais, aparta daquele que pensa que o Evangelho é causa de ganho. Ainda Paulo insiste de novo na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, nesse assunto da importância que é a doutrina. Ele diz: toda a escritura divinamente inspirada
Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Ensinar é doutrinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Escritura. Não adianta pegar um pedaço aqui e um pedaço ali, mas toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é pronta, apta, e por isso quando você lê, você deve entrar em obediência para agradar o Senhor e receber dele a coroa da vida naquele dia. Paulo ainda, nessa mesma epístola, no capítulo 4, no versículo 2, ele volta a enfatizar, dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus. Mas no 2 ele diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Jesus tem tanto prazer na doutrina. Os apóstolos tinham tanto prazer em ensinar, em doutrinar a igreja. E o Espírito Santo se alegra da doutrina. Por isso eu vejo que, segundo a palavra de Deus, aqueles que não gostam de doutrina estão fora da direção do Espírito do Senhor. Ou será que o Espírito Santo mudou? Será que a palavra de Deus agora modificou? O Espírito Santo, com tanto prazer, inspirando o apóstolo para escrever enfaticamente para a igreja obedecer a doutrina, para que no fim dos tempos levante alguns charlatões para dizer que a doutrina não precisa. É tempo de você despertar, meu irmão, meu amigo, e orar, buscar o Senhor para lhe esclarecer a respeito da sua palavra. Porque a igreja do Senhor está sendo chamada para a obediência, para a santificação, para a preparação para o arrebatamento que brevemente acontecerá ou será realizado por nosso Senhor Jesus. Mas diz aqui a palavra do Senhor: com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não é o que temos visto? Cada um interpreta a palavra de Deus da maneira que ele quer. Arruma um novo doutor, arruma mais. Agora tem aí a teoria pós-moderna. O mundo recebeu a teoria da relatividade. E tudo se tornou relativo lá na ciência, com Einstein. Agora tem os Einsteins evangélicos. E começa a dizer que também o evangelho é relativo. Isso é aqui, depende daquilo, depende de crer, de obedecer para entrar na glória celestial. O evangelho não é relativo. A doutrina de relatividade não se aplica à palavra do Senhor. Ela é absoluta. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas diz aqui: se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O povo gosta de ouvir historietas, fábulas. Ouvir quando o pregador faz uma viagem, contando histórias. Mas quando se abre a palavra do Senhor, como ela é, já não agrada tanto. E diz aqui a liderança, principalmente, aqueles que têm o dever de ensinar, amontoarão para si doutores e coçarão o ouvido, terão comichão no ouvido ao ouvir falar em doutrina. Mas diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Assim devia fazer Timóteo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante que a doutrina de Jesus, a doutrina que a igreja está fundamentada, parece que não é bem-vinda para muitas pessoas que querem andar com o evangelho na mão. Mas a doutrina de Balaão, essa sim. A doutrina de Balaão está em Judas, no versículo 11, que diz assim: que amou o prêmio da injustiça. É o que tem acontecido no mundo. As pessoas pensam que o evangelho é a causa de ganho. E eu ouço os testemunhos e as pessoas simplesmente dizem: eu estava endividado, saí da dívida, comprei a casa e agora tem piscina, e agora minha fábrica está bem, pagou a conta, e eu estava mal no casamento, agora estou bem, e só coisas desta vida. Jesus não abençoa nesta vida? Abençoa.
Mas a bênção que leva o homem e a mulher a morar na eternidade é a bênção da obediência da palavra do Senhor. Porque aí está a verdadeira fé. A fé que transcende, a fé que vai para a eternidade. E não a fé para as coisas materiais. Mas Balaão amou o prêmio da injustiça e ele queria então que o povo de Deus tivesse prejuízo para que ele recebesse o prêmio que lhe foi oferecido para profetizar contra o povo. Mas diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 2,14, que Deus aborrece a igreja daquela citação ali, porque tem a doutrina de Balaão. Pedro, no 2 Pedro 2, no versículo 15, ele diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. A maior injustiça é querer Jesus só para esta vida. Isto é injusto, porque ele veio morrer e veio resgatar para a eternidade, não para esta vida. Esta vida Jesus já deu para o homem. O Senhor já permitiu o homem viver aqui a sua porção. Já tem a sua consolação neste mundo. Mas Jesus veio para trazer a vida eterna, a vida abundante, a vida gloriosa. Louvado seja Deus. Então eles assim erraram seguindo o caminho de Balaão e não fizeram o caminho direito. Lá em Judas, que eu mencionei, ele diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. O prêmio de Balaão. O prêmio de Balaão está aí para enganar muitas pessoas. Lá em Apocalipse, que eu mencionei 2,14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. É o que muitas pessoas têm feito. Tem ensinado o povo de Deus a viver como o povo do mundo, misturado com o mundo, com os costumes do mundo, com as tradições do mundo, com a vaidade e com a mentira. Não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre Cristo e Belial, não há comunhão entre santo e ímpio. Não há comunhão entre luz e trevas. Convém aquele que é luz brilhar e aqueles que estão nas trevas da ignorância serem revelados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, para sair das trevas, como nos diz o apóstolo Pedro, saindo das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, amado, o que diz aqui: e ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. O irmão observa o que diz Pedro. Se é diferente, Pedro faz a interpretação para nós. Ele diz assim, que há um povo que procura também afastar os que querem servir o Senhor. Note que ele diz aqui: segundo Pedro, capítulo 2, porque falando, versículo 18, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, eu sou o mais antigo, eu sou o mais sábio, eu sou o mais instruído, e é a tal da hermenêutica, é a tal da filosofia, não sei das quantas, teologia tal, enganam com a concupiscência da carne, o desejo da carne. O desejo da carne não é santificação. E com dissolução aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Há um povo que vai se afastando dos que andam no erro. E aí então vem os pregadores da doutrina de Balaão. Isso não precisa não. É muito. Está exigindo demais. Não precisa ser tão santo. Não precisa disso, acha? Não, pode viver, vem como está, fique como quiser. Deus só quer o coração. Se o seu coração, você diz que é de Jesus, está tudo certo. Esses são os que estão aqui, amado. Diz assim, porque falando coisa muito arrogante de vaidades, engodam com
a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Você que já estava afastando-se daqueles que andam no erro, não volte atrás, mas prossiga para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor, santificando a sua vida, porque a carta aos Hebreus ele diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação vem da palavra do Senhor, na oração de Cristo como sacerdote. João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só a palavra de Deus santifica, só a verdade de Cristo liberta, só a verdade de Cristo, o Evangelho, as doutrinas, o ensino bíblico apostólico é que tira a igreja da corrupção e da vaidade, da apostasia, e a coloca no patamar de santificação e de restauração, para ir morar com o Senhor neste glorioso dia do alarido da trombeta de Deus, que a igreja subirá. E eu espero que você não fique para trás, não fique preso às coisas deste mundo, mas entregue o seu coração para a obediência de toda a palavra do Senhor, de toda a doutrina e de todo o ensino, porque a igreja está fundamentada nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Que Jesus Cristo, nosso eterno e glorioso Deus, abençoe a sua vida e o seu coração. Louvado seja Deus.